você com certeza vai ter e desfrutar de grandes coisas, muito mais do que você pediu ou pensou, e com certeza você vai ser surpreendido pelo Pai, amém? Tudo que a gente entrega para Ele, Ele responde, resolve, e é tremendo da parte do Senhor. E hoje a gente vai meditar numa passagem que está lá em Lucas 16, do 1 ao 13. A gente vai falar do mordomo e do administrador. Por que do mordomo e do administrador? Porque o pai, ele tem um modelo para nós, né? Como um pai, ele ama os filhos, né? Ele quer, assim como nós queremos para os nossos filhos, estarem encaminhados, estarem com as suas famílias, formando família, sustentando família, criando filhos, fazendo aquilo que nós também fizemos. Deus não é diferente, né? Então, com certeza, Ele nos capacita e quer nos ver como bons administradores. Mas Jesus nos deixou um modelo, e foi um modelo de mordomia, né? Daquele que mesmo podendo, sendo Deus, Ele não usou por usurpação ser igual a Deus, né? Ele se absteve, fez e serviu, nasceu, veio, passou por todas as fases que nós como homens tivemos que passar, e entregou a sua vida para a pior morte, a morte de cruz, as dores mais fortes foi Ele que passou, para que eu e você hoje podemos ser famílias de Deus. Então, esse exemplo que o Senhor Jesus nos deixou é muito forte. Porque hoje o mundo nos ensina a sermos administradores mesmo. A pensarmos mais em nós do que nos outros. A pensarmos mais em qualquer coisa que a gente ganha, tomar mais para si do que pensar no próximo. Do que entender que há um propósito maior para servir a todos. Mas o Senhor Jesus nos deixou um modelo totalmente diferente, né? Em todo o tempo, em tudo que teve sobre a mão dele, ele se doou para os outros, né? Ele se entregou pelos outros. Então é sobre um pouco disso que a gente vai falar, amém? Vamos ler lá então, Lucas 16, do 1 ao 13. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: "O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo." O administrador pensou consigo: "E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho forças para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido." Então ele convocou todos que deviam dinheiro ao seu patrão, perguntou ao primeiro: "Quanto você deve ao meu patrão?" E o homem respondeu: "Devo 100 tonéis de azeite." Então o administrador lhe disse: "Pegue depressa sua conta e mude-a para 50 tonéis." E quanto você deve ao meu patrão?" perguntou ao segundo. "Devo 100 cestos grandes de trigo." Respondeu ele. E o administrador disse: "Tome sua conta e mude-a para 80 cestos." O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos desse mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor do que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza desse mundo para fazer amigos, assim quando suas posses se extinguirem, eles os receberão no lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhe confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra, Pai. Te pedimos que em nome de Jesus abra o nosso coração, Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento. Que a tua palavra, Deus, venha ao nosso coração e ache terra fértil, Pai. Pois o nosso propósito de estar aqui hoje é justamente te buscar. Como o pastor Gilvan falou, Senhor, que nós aceitamos ser perfurados hoje na nossa terra seca, para que o Senhor ache, Deus, águas vivas ainda em nós. Porque nós sabemos que o teu evangelho, sim, Deus, a tua palavra é confronto, mas é de um pai em amor. É um pai que quer nos levar a lugares maiores, a maiores responsabilidades. Por isso, Pai, em nome de Jesus, acampa teus anjos à nossa volta, Senhor, que a nossa mente, Deus, não seja, Deus,
Que nós não venhamos a aceitar, Senhor, o sofisma da nossa mente com distrações, com coisas que não agregam, que nos tiram, Deus, da Tua presença e nos fazem perder, Deus, as lições que Tu tens para trazer para nós essa noite. Que em nome de Jesus nós possamos absorver tudo aquilo que é para nós, para cada um de nós. Traga apenas o que é Teu, Senhor. Não permita em nome de Jesus que eu possa Te atrapalhar, Senhor. Que apenas Tu fales, Senhor, pela autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o que o Pai tem para nós hoje é justamente alinhar essa questão da administração para a mordomia, né? A gente sabe que o Evangelho, ele é um negue-se a si mesmo, né? O verdadeiro Evangelho é um negue-se a si mesmo. É um convite toda a vida para a gente pegar a nossa cruz, que a cruz da Adria é diferente da minha, mas a gente só sabe qual que é a minha e qual que é a dela aqui. Porque é na palavra dele que ele fala qual que são as áreas que ela precisa renunciar e eu vou saber quais são as minhas. E quando a gente é chamado a pegar a nossa cruz e negar a nós mesmos, aí a gente segue ao Senhor. Então, essa verdade do Evangelho nunca foi tão necessária ser reafirmada todas as vezes. Porque hoje em dia nós vivemos num tempo que se não for as coisas do meu jeito, da forma que eu acredito ser correto, eu não quero, eu não aceito. A gente precisa ter isso bem claro no nosso coração. Aceitamos Jesus? Realmente? Eu quero esse Evangelho verdadeiro para mim? Eu tenho aceitado a minha cruz e o negue-se a si mesmo todos os dias? Ou eu venho aqui escolher um cardápio, escolher o que eu gosto, escolher o que eu quero e de quem eu quero? O Evangelho, para a gente... essas questões elas ficam mais leves na nossa mente e no nosso dia a dia quando a gente mergulha na palavra todos os dias. É tão bom quando os irmãos postam ali os devocionais, a gente vai aprendendo e se alimentando também, porque quanto mais você lê dela todos os dias, por mais que seja um salmo de consolo, vai ter uma parte nesse salmo que vai dizer assim, ó, para os que me amam, para os que me buscam, para os que me obedecem. Sempre vai ter uma flechada em ti dizendo assim, ó, é um consolo, é um momento diferente, é algo lindo que o Senhor tem para ti, essa fase vai passar, mas são para aqueles que o buscam, são para aqueles que o amam, são para aqueles que o negam a si mesmo. Sempre tem essa condição. O Senhor não vai contra a sua palavra. Então tudo que a gente traz é justamente para alinhar essas questões, porque às vezes aprendemos errado mesmo. A gente sabe, eu trouxe aqui alguns pontos sobre o mordomo e um administrador, né? Geralmente o mordomo ele atua em casa, né? Ele vai atuar nessa parte mais do um administrador que já pega recursos, já administra recursos, já faz uma gestão de pessoas, de setores, já é diferente. A supervisão do mordomo é mais uma equipe doméstica, o de administrador são vários setores, várias equipes. A qualificação do mordomo, às vezes só a experiência dele, a referência de trabalhar com várias famílias e ser uma pessoa de confiança já é o suficiente. O administrador precisa ter uma qualificação formal, né? Ele precisa realmente entender de várias questões técnicas também. E o nível de formalidade de um mordomo, ele já é alto, ele já tem princípios, ele já é diferenciado. E o administrador vai variar do ramo, né? A qual ele está cuidando ali. Então, diante dessas formas que ambos têm, né? Deus veio alinhar com a gente a certeza de um modelo, né? De um administrador para o filho, né? Por quê? Porque a administração que nós temos, hoje eu ainda estava vendo um vídeo no YouTube, onde eles falavam assim, que hoje a nossa forma de administrar a nossa vida é sempre na falta. E isso foi o que a serpente trouxe para Eva lá atrás. Eles estavam no paraíso. Deus visitava ele todos os dias. E o que sutilmente aquela serpente trouxe? Pô, não está te faltando nada, não? Será que tu não sabia que ele disse para tu não comer, porque se tu comer, tu vai ser igual a ele? Ou seja, te falta algo. Tu não é igual a ele. Tu ainda é inferior. Se tu comer, tu vai ser igual. Te falta algo. E a gente veio com essa mentalidade do te falta algo até aqui. Nós estamos em Cristo, nós recebemos tudo dele, nós exercemos a mordomia cristã, nós somos filhos dele. Ele é o criador de todas as coisas.
Não tem uma coisa em nós e na nossa casa que seja nosso. Tudo é dele. Ele criou. Mas como nós, como pais, também damos coisas para os nossos filhos, passamos para o nome deles e queremos mesmo abençoá-los cada vez mais, o Senhor faz conosco. Mas é tudo dele. Nós sabemos disso. Agora, mesmo assim, tendo tantas coisas, porque se a gente for parar para analisar o tanto de coisa que nós temos, nós abriríamos mão dessa visão ingrata de falta. Porque eu tenho certeza, assim como eu na minha vida, isso foi algo que, essa palavra o Senhor já me deu faz mais de um mês, que Ele ministrou na minha vida também. Áreas que eu estou administrando que eu não entrego para Ele. Por quê? Porque você tem saúde, se você está aqui, você tem saúde, amém? A sua família está saudável, você tem roupas para vir até aqui, você teve condições de vir até aqui, você tem alimento em casa, você tem uma casa, você tem uma cama quente, você tem um chuveiro quente. Eu nunca vi alguém valorizar tanto chuveiro quente quanto o Gilvan. Ele ama, ele sempre fala do chuveiro, coisa que nós temos que agradecer é o chuveirinho quente. Então, a gente tem muito mais do que a gente pensa, mas quem aqui tem coragem de confessar que ainda hoje estava pensando em alguma coisa que não tem? Porque ainda não consegui isso. Poxa, porque eu ainda não tenho aquilo ali. Eu estou tanto tempo buscando isso, eu estou tanto tempo trabalhando, eu estou tanto tempo fazendo isso, eu estou tanto tempo tendo aquilo. Por que Deus não me deu isso ainda? Por que isso ainda não aconteceu na minha vida? A gente sempre está com a mentalidade na falta. E isso porque, como administradores, nós pensamos em nós. Mas tudo aquilo que vai te tirar da presença do Senhor, o que não vai ser bênção para ti nesse momento, realmente Ele não vai trazer. Ele já liberou uma palavra sobre a tua vida que algo vai acontecer. Amém, existe um processo agora. Até estava conversando semana passada com um casal sobre isso. Ele fala, agora nós começamos a nos alinhar para acessar o propósito, porque Ele não vai contra a palavra dEle. Tudo é um processo. Mas o desejo do coração dele é que nós venhamos a viver tudo aquilo que ele declarou sobre a nossa vida. E o primeiro ponto que ele vai falar com a gente é sobre a área de atuação. A área de atuação do mordomo é a casa. Jesus, quando ele veio mostrar o Pai, revelar o Pai para nós, ele veio nos apresentar uma família. Por isso que nós, como mordomos, nós participamos da casa. Nós temos a oportunidade de ser família. O mordomo, ele convive intimamente com o seu dono. Por isso que às vezes a gente se confia tanto na tolerância de Deus com a nossa vida. Porque a gente sabe que Ele não vai nos descartar por qualquer coisa, que Ele vai nos dar quantas chances forem necessárias. Mas quando a gente insiste muitas vezes em coisas que nós sabemos que nós já devíamos ter largado, práticas e ações que a gente já deveria ter deixado, para realmente viver o processo dele, o propósito dele para nós, ele estava falando comigo, me mostrando em relação ao fim dos discípulos, para a gente ter uma noção nesse sentido, né? De quando a gente sabe as direções de Deus para a nossa vida, mas a gente ainda brinca com algumas coisas. A gente ainda não, por mais que a gente saiba que deve parar, que deve se firmar, que tem situações que não são mais para nós. Coisas que o Senhor já te pediu para fazer, lugares que Ele te pediu para estar, coisas que é entre você e Ele. O que Ele falou para mim foi em relação ao fim dos discípulos. Todos eles serviram ao Senhor, todos eles impactaram aquela época, mas só João morreu de boa velhice. Todos os demais, porque em algum momento saíram da palavra, daquilo que o Senhor tinha para a vida deles, deixaram que as suas limitações tomassem a frente do que o Senhor tinha declarado sobre eles, a consequência foi alta. E o Senhor tem para nós todos o mesmo fim que Ele tinha para João Batista, porque Ele quer que todos nós caminhemos com Ele de perto. Ele quer que todos nós, por mais difícil que esteja a nossa circunstância, ficamos com Ele até o final. Por mais difícil e absurdo que seja. E olha que eu sei do que eu estou falando, porque eu passei situações bem difíceis. E eu sei que cada um aqui passou. Nenhuma dor é maior do que a outra. Você tem a sua história, eu tenho a minha. E todos nós passamos momentos difíceis. Mas continuar nele até o fim,
Não estou dizendo não desanimar, não aqueles momentos que a gente se rende aos pés do Senhor e diz, eu não aguento mais. Isso acontece, Ele diz, venham a mim os que estão cansados e eu os aliviarei. Mas o negócio é desistir. Quando Ele avisou Pedro, olha Pedro, hoje mesmo te pediram por vocês, na verdade. Ele não falou só sobre Pedro, Ele falou sobre todos ali. Hoje mesmo Satanás pediu por vocês, mas eu roguei por ti, Pedro. E quando tu voltar e voltar dessa fase difícil que tu vai passar, renova a fé dos teus irmãos. Porque ele sabia que Pedro, por ser 880, ele podia sair com os dois pés e nunca mais voltar para Cristo. Realmente desistir, largar tudo. Mas ele rogou por Pedro, ele sabia que o Pedro não desista. Ele vai passar situações que ele vai amargar depois de ver que ele desistiu, que ele negou Jesus depois de ter afirmado que ele não ia desistir, que ele não ia negar, que ele morreria por Cristo. Ele acabou de negar ele 3 vezes. E a autocondenação é pior do que qualquer coisa. Mas Jesus rogou por ele e diz, não desiste. E quando tu voltar e retornar, aviva a fé dos teus irmãos. Mas Satanás pediu pela alma de todos ali. Então o Senhor nos conhece, Ele sabe os nossos limites, Ele sabe das nossas falhas. Mas aquele que persevera, aquele que continua com Ele até o fim, ele tem uma vida mais leve. Ele tem um fim diferente, ele vive as consequências diferentes. Hoje mesmo eu escutei um testemunho de alguém que está passando, eu nem conheço, tá? Eu escutei. E a pessoa tão convicta em Deus que ela falou assim, o que Deus determinar é isso que eu vou passar e eu não quero ninguém triste. Deus é quem sabe. Olha que tremendo. Essa confiança no Senhor de que Ele sabe o que é melhor para mim, mesmo que eu possa passar algo que talvez custe a minha vida. O Senhor Jesus, Ele veio nos apresentar uma família, e uma família, ela tem relacionamento. O mordomo, ele vive na intimidade do seu dono. Ele desfruta de tudo que está na casa, ele coordena tudo que está na casa, mas ele escolhe fazer o melhor para o seu dono. O dever do mordomo é esse, a profissão dele é essa, é cuidar de tudo, é administrar tudo, mas fazendo o melhor para o seu dono. E ele escolhe esse lugar de casa. E esse lugar de casa que o Senhor trouxe para nós nessa área de atuação, que Ele quer trazer para mim e para você, é justamente esse ambiente aqui. É o reino, é a casa dele. Essa casa é nossa. Foi uma escolha sua estar aqui. E nós glorificamos a Deus por isso. Porque amamos todos vocês. Nos doamos por vocês. Porque nós poderíamos estar correndo atrás das nossas coisas. Mas nós estamos aqui por vocês. E não é fácil. Para qualquer pastor que tu conversa, principalmente os responsáveis, é uma sobrecarga muito grande. Mas nós estamos aqui. E nós amamos o que a gente faz, amamos a entrega, amamos esse lugar. Mas essa casa aqui é de vocês também. É nossa. Então, quando a gente prioriza a casa do Senhor, as coisas do Senhor, o que Ele fala na sua palavra? As demais coisas que o administrador está correndo atrás, buscando para si, priorizando, vão ser acrescentadas. Mas para quem prioriza as coisas do Senhor, porque é sua casa, é sua família. É nossa casa, é nossa família. O Senhor nos confiou. Não foi apenas a 2 pessoas, foi a uma família. Mas a gente tem feito e agido de que forma diante daquilo que o Senhor nos confiou? Nós temos sido bons mordomos? Não estou falando agora da questão financeira, ainda que nós vamos chegar lá. Eu estou falando do seu coração mesmo, sobre essa casa. Da sua postura sobre essa casa. Do seu, sabe? Do seu empenho sobre essa casa. Porque nenhuma comunidade, nenhum lugar, nenhuma parte do corpo de Cristo, nenhum ministério, ele se faz com poucas pessoas, com 2, enfim. Você ainda que o Senhor... muitos lugares começaram com bem menos, a gente já começou grande, né? Mas o que o Senhor queria era reavivar esse amor em você, sabe? Para entender, é seu, filho. Eu não entreguei só a eles, eu entreguei a você também. Mas você tem amado esse lugar, você tem se doado por esse lugar, você tem sido parte, fiel, participante.
Todos os departamentos que a gente tem hoje precisam de ajuda, precisam de auxílio. Você já orou ao Senhor sobre um lugar para auxiliar, mesmo que não seja o teu talento e o teu dom, não é essa a questão. Mas um filho, ele toma as coisas do pai para si, ele auxilia, ele investe nas coisas do pai, mesmo que seja por um tempo, mas ele faz. Assim como nós saímos da nossa casa para ajudar os nossos pais hoje, né? É o mesmo que o Senhor espera de nós aqui. Porque é nosso, né? Não é uma coisa que eu estou fazendo para os outros, eu estou fazendo para o meu Pai. Eu estou fazendo para o meu Deus. Agora, a área da atuação de um administrador já é focado no trabalho, né? Já é focado no profissional, já é focado em si próprio. Porque o administrador também, dentro da área empresarial, ele desfruta e cuida de tudo que é do dono. Só que ele administra mais para benefício próprio do que para o dono. O exemplo é esse texto que a gente leu. Ele foi um administrador desonesto, ele estava desviando para si mesmo. Então, o administrador, ele está focado mais no trabalho, mais nas coisas. E quantas vezes, por causa de um salário, a gente prioriza mais o nosso trabalho e as nossas coisas do que a casa do Senhor? Só que a palavra dele fala que quando nós priorizamos o Senhor, as demais coisas são acrescentadas. E além do natural, que são tudo que a gente precisa, roupas, calçados, alimento, cama, casa, recursos, enfim. O Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Além de tudo isso, nós ainda temos a garantia eterna, a consequência do que é eterno. Mas e quando estamos priorizando um salário? Uma coisa natural, que aqui vai ficar, porque é palha. Ele não está dizendo que a gente não tem que trabalhar, mas qual que é a prioridade nossa? Qual tem sido aquilo que mais tem queimado no nosso coração? Tem trabalhos que vão te tirar da presença do Senhor. E se você orar e buscar do Senhor, eu tenho certeza que o que vai testificar no teu coração é que Ele pode te abrir outras portas para que você não abra a mão dEle. Ele é o dono e o criador de todas as coisas. Nada que você colocar na balança que vai te afastar dele, ele vai dizer, vai filho, que sou eu te dando oportunidade. Jamais. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele não é um gênio da lâmpada que nos prometeu muitas coisas. Ele é um Deus relacional. Quando a questão é abrir mão do nosso relacionamento com Ele, para termos coisas pessoais e palhas que vão ficar, Ele vai dizer, escolhe a mim. Que em mim tu vai ter muito mais. Nós dependemos totalmente da obra. E o que a gente vive em Deus de benefício, de presentes, de bênçãos, é incrível. O Senhor não nos deixa faltar nada mesmo quando as coisas estão apertadas. Então eu falo de experiência própria, que confiar no Senhor não te falta nada. Mas é necessário trazer essas verdades para nós nesses dias, porque nós sabemos que continuar no engano de priorizar coisas que vão ficar, não vai nos levar a nada. E essa escolha, né, de viver dessa forma, administrando para nós mesmos, eu tenho certeza que não nos traz benefício nenhum. Porque todas as pessoas que a gente conversa e aconselha, que tem esse foco em coisas de si mesmo, né, que está correndo atrás das coisas daqui, naturais, a gente vê a frustração, o esgotamento, a decepção. É difícil esse fardo. Agora, quando nós estamos nele, priorizando ele, priorizando a casa, priorizando a mordomia cristã, entendendo que é tudo sobre ele, a vida é mais leve. Porque você sabe que quem vai trazer as coisas para você que você precisa é ele. E ele realmente traz, ele não deve nada para ninguém. Mas essa liberdade, essa vida mais leve, só existe priorizando ele. Então, o bom administrador, eu creio que essa questão da administração, o Senhor é algo que Ele quer que os filhos desenvolvam, Ele nos capacita para isso. Mas é como que o que convém, o que é lícito, mas não convém, entende? Eu posso ser uma boa administradora, tudo aquilo que Ele bota na minha mão, mas eu escolho ser uma pessoa que depende dEle. Eu escolho perguntar para Ele tudo o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer.
Eu escolho depender dele sobre todas as coisas. Eu escolho viver a mordomia cristã. Eu abro mão da minha boa administração, da minha liberdade de ser uma administradora. Eu prefiro viver as escolhas do Senhor. Mas quantos de nós aqui tem o hábito efetivamente de no dia a dia perguntar para o Senhor sobre as nossas escolhas e decisões? Quantos de nós perguntamos, Senhor, vai vir esse recurso, o que eu vou fazer com ele? Senhor, final de ano, onde é que eu vou com a minha família? Senhor, o que eu vou fazer agora nesse mês, esse ano que vem, o que nós vamos projetar? A gente perdeu esse hábito. A gente chega num determinado ponto que a gente já acha que a gente realmente sabe o que faz. Que a gente não precisa mais questionar e perguntar. E é onde a gente torna a nossa vida mais difícil. E algumas coisas que a gente ouve em Deus, como essa palavra, esse texto, é um texto bem difícil, bem duro mesmo. Só que se torna mais duro quando você não medita na palavra todos os dias. Porque quanto mais você medita nela, quanto mais você busca do Espírito Santo, quanto mais você jejua, quanto mais sensível às coisas do Espírito você fica, mais leve essas coisas são. As mudanças que nós temos feito focado em quem tem relacionamento com o Senhor na sua casa, no seu secreto, porque o relacionamento com Deus, esse que nós somos chamados a ter, é comparado ao homem e à mulher, amém? Então nós não temos relações aqui, nós temos relações em casa. Com Deus é a mesma coisa. Aqui é um a mais. Aqui nós viemos estudar para aprender a palavra, nós viemos orar para ter comunhão com os irmãos e interceder. Nós viemos cultuar ao Senhor, entregar o nosso culto a Deus diante de tudo aquilo que a gente já viveu com Ele na semana. Mas nós não viemos ter intimidade aqui com Ele. Se a gente não tem esse costume, esse hábito e esse prazer em falar com o Senhor no nosso dia a dia, algo de errado não está certo, porque Ele é o dono da coisa toda, Ele te criou para isso. É a boa parte, é a melhor parte, onde torna tudo isso mais fácil. E de verdade, para viver essa mordomia, para estar nesse ambiente de casa, para conseguir congregar, porque é necessário, o membro fora do corpo não sobrevive. E para estarmos em Cristo, precisamos estar no corpo dele, que é esse, que é o de Cristo. E para viver todas as palavras que ele falou a nosso respeito, precisamos ter fundamentos e raízes, porque ele não vai criar estrutura para quem não suporta fundamento e não aceita criar raízes. Então, não é fácil, não é verdade? Se relacionar não é fácil, somos todos diferentes. Cada um com uma experiência de vida, cada um com uma cultura, cada um com um jeito, mas mergulhados no Pai, mergulhados em Cristo, mergulhados nesse relacionamento com o Senhor, que a gente tem falado tanto e desejado tanto se tornar cada vez mais forte no nosso meio, é mais fácil. Nós estudamos sobre os dons espirituais justamente para isso, para dar ferramentas para vocês viverem o sobrenatural de Deus. Para vocês terem ferramentas para tornar os seus dias mais leves. Para levar a glória do Senhor aonde vocês forem, não só aqui. Tudo que a gente investe, tudo que a gente traz é justamente para afirmar os irmãos ainda mais. Para que a vida de vocês em Cristo possa verdadeiramente encontrar o real sentido e isso, transbordar através de vocês. Mas como administradores, apenas fazendo as coisas para nós mesmos, servindo para nós mesmos, fazendo o que eu gosto, do jeito que eu gosto, da forma que eu gosto, senão eu não aceito, a gente não, o Senhor não está nesse negócio. E eu não estou dizendo que aqui é assim, porque nós somos bem família, amém? Eu estou falando que isso é uma cultura propagada aí fora, e que se a gente não cuida, entra no nosso meio mesmo. E relações e famílias e coisas que a gente tinha tão próximo, daqui a pouco já está tudo dividido, porque a gente está deixando entrar coisas que vêm de fora, coisas que não é nossa, coisas que não vêm do nosso coração. Porque aqui a gente conhece cada um. A gente sabe que todos aqui, quando pegam junto, quando querem algo, a gente faz, a gente acontece, a gente é uma família. Mas esse individualismo que existe aí fora é algo que a gente tem que sempre estar vigilante. Porque o modelo que o Senhor nos deixou foi de mordomia, de relacionamento, de intimidade. Mesmo que nós sejamos filhos maduros a ponto de poder administrar muito bem as nossas vidas. Mas escolher abrir mão dessa autonomia para depender única e exclusivamente do Senhor é a nossa melhor escolha. É o lugar mais seguro.
O outro ponto que o Senhor trouxe para nós é sobre a gente prestar contas. A gente sabe que o mordomo ali, a gente leu que ele tem um acesso limitado na questão das finanças. Ele só administra o que é do dono, né? O dono da casa. Ele não pode fazer compras e coisas além do que está ali, né? Além do que lhe é pedido. E ele realmente escolhe fazer o melhor conforme o Senhor tem feito para ele. Agora, o administrador não. O administrador pode investir, o administrador pode tomar decisões, pode fazer como esse. Estava roubando, desviando e ele não sabia. Ele foi saber só porque os outros falaram. Mas o nosso Jesus, ele habita em nós. Ele sabe exatamente tudo o que a gente faz e a intenção do nosso coração a fazer. Então, o prestar contas, o Senhor traz para a gente essa consciência de que tudo que a gente tem é do Senhor. Tudo que Ele nos deu é dele, amém? Eu creio que isso já é bem batido aqui, a gente sabe muito bem, né? Então, tanto que eu vi já, glória a Deus, teve gente que já nem precisou do momento de oferta, já fez a sua parte, glória a Deus por isso mesmo, que é entre nós e o Senhor, né? Que isso se multiplique no nosso meio, que é uma benção. Mas, às vezes a gente aprendeu de uma forma equivocada, a realmente selecionar o que eu vou dar e como eu vou dar. E tudo bem, eu não estou falando isso por causa da Five, eu estou falando isso para a vida de você, para onde você for. Leve isso para a sua vida. Tudo que passa nas nossas mãos, de recursos, bens, tudo, qualquer coisa que passa na tua mão, pode estar no teu nome, mas é do Senhor, foi Ele que te deu. Todas as coisas que passam por nós, vêm do Senhor. Quando nós queremos adquirir um bem, fazer alguma coisa, não oramos e não buscamos no Senhor? É tudo o Senhor que nos dá. Então, como eu ministrei a última vez sobre Caim e Abel, é sobre isso. Abel foi aceito não porque Deus faz seleção entre filhos. Nenhum de vocês aqui escolheria um filho para desgraça e um filho para bênção. Deus, que é perfeito, muito menos. Só que ele fez acepção de ações. Abel deu a melhor e a boa parte, a primeira parte. Ele deu a primeira fatia, como a gente já viu aqui. Depois, quem ganha a primeira fatia, o resto do bolo, quem ganha, não se importa. A gente se bate pela primeira fatia, a gente se sente especial com a primeira fatia. Agora, Caim deu da sobra, ele escolheu o que ele ia dar. Ele não deu a boa parte, ele deu a sobra. Então, isso tudo o Senhor conta e Ele faz acepção. E às vezes a gente não está desfrutando daquilo tudo que a gente quer, porque a gente está vivendo dessa forma, porque aprendeu dessa forma. Então, quando o Senhor nos traz essas situações, é justamente para nos alinhar à palavra dEle. Porque vivendo na segurança da palavra dEle, do que Ele tem para nós, você vai desfrutar do que a palavra dEle fala. Só que o processo em Deus, quando a gente começa a alinhar esses pontos da nossa vida, principalmente o financeiro, ele é orgânico, ele não é industrializado. Ele não é um negócio que a gente compra pronto no mercado e eu boto no micro-ondas e uns minutinhos está pronto. Comecei a dizimar a oferta hoje, semana que vem minha vida financeira tem que estar resolvida. Não é orgânico. Com Deus tudo é orgânico. A gente prepara a terra, a gente lançou a primeira semente, vai esperar germinar, crescer, criar raízes, crescer, dar fruto, o fruto ainda está verde até amadurecer, daí a gente vai começar a colher. E Ele nos prova até lá se a gente vai permanecer fiel. E até lá Ele traz inúmeras situações para testar o teu coração se você vai permanecer fiel. Porque Ele é fiel à sua palavra e Ele quer ver onde está o teu coração. Em todo momento é sobre o teu coração, não é sobre o teu bolso. Ele é o dono da coisa toda, Ele não precisa do teu recurso, mas do teu coração Ele quer. Ele quer saber o que é mais importante para você, Ele ou as coisas daqui. Se você escolher Ele, não tem nada dessa terra aqui que você não vai provar, que realmente é para você e que vai ser o melhor para você. Mas se você escolher as coisas daqui, alguma coisa você vai provar. Mas a duras custas, a duras penas, porque tudo que a gente faz na força do nosso braço nos custa e nos custa muito. Então, esses alinhamentos são simplesmente para a gente viver a plenitude, mas da forma correta. O administrador, como a gente viu ali no texto, ele além de ele errar, ele ainda levou outros a errar. E quando ele foi pego, em vez de ele ter sido verdadeiro, porque ninguém que confiou algo tão grande a você, vai te descartar assim. Né? Errar todo som. Ele foi seduzido pelo recurso, e tudo bem, o dinheiro é comparado a um senhor na nossa vida.
A questão não é o errar, é o reconhecer o erro. Eu errei, eu me deixei seduzir. Eu realmente não consegui administrar como deveria. Eu priorizei as minhas coisas primeiro, Senhor, me perdoa. Mas daqui para frente eu quero fazer o que é correto. Porque você já parou para pensar que Ele nos confiou o que é dele? Ele nos deu todas as coisas. Ele deu o carro que você está usando, é dele. A roupa que você está usando, o carro que você tem, a casa, as coisas que você tem, todas são do Senhor. Até o fôlego que você tem é dele. Que se Ele falar para você, ó, acabou, tu nem acorda. Tudo é dele. Aí o que a gente faz? Esse administrador pegou e começou a usar para o benefício próprio. Sabe, a gente conseguir ser desonesto ou fazer algo errado para uma pessoa que já não vai com a nossa cara, tudo bem, mas fazer com aquela que confiou em nós, apostou em nós, nos amou, nos entregou grandes responsabilidades. Você já pensou? É assim que aquele administrador se sentiu. E se ele tivesse se arrependido e falado, e ainda não tido feito outros errar e dado mais prejuízo para ele, talvez ele não teria sido demitido. Talvez ele não teria acontecido tudo aquilo ali. Com o Senhor é a mesma coisa, Ele é um bom pai. Não importa se nós erramos até aqui, ou se você já fez certo por um período, está falhando agora, mas quer voltar a fazer o que é correto, sempre é tempo para retornar. Mas seja honesto com o Senhor, seja verdadeiro. Tenha isso no teu coração. Olha o tanto de coisas que Ele tem te confiado. Olha o tanto de coisas que você orou para o Senhor e Ele te deu. Ele te deu. E Ele te pede a 10ª parte e a gente trata como se fosse os 100%. Nós ficamos com 90%, às vezes não sabemos administrar e colocamos a culpa em Deus, que eu não posso fazer porque isso que Deus mandou, porque eu não tenho agora, eu tenho que fazer as minhas coisas. Sendo que Ele quer te dar muito mais. Ele fala ali no texto, se você não consegue ser fiel nessas pequenas coisas que eu te confiei, que não é tua, como que eu posso te dar o que realmente eu tenho para ti? Eu tenho grandes porções para todos os filhos, mas nós precisamos corresponder com essa fidelidade, com esse temor. Não foi Deus que colocou isso na minha mão. Foi Ele que me confiou essas coisas. Eu não posso agir de qualquer forma. Não é só sobre mim. Sabe o que é colar um irmão do teu lado e às vezes falar de uma situação que ele está passando? Você não precisa de uma voz do Espírito Santo para saber que se você tem condição hoje, você deve ajudá-lo. Você deve ajudá-la. Dar uma carona, auxiliar em alguma coisa, às vezes chamar para dar uma volta, conversar, fazer alguma coisa. Sabe, tudo que passa na nossa mão não é para parar em nós, é além de nós. E Ele dá semente ao que semeia. Você não precisa ficar com medo do que você tem ofertado na vida das pessoas ou sido fiel no reino. Ele vai continuar te dando muito mais. Ele faz muito mais, Ele é o dono de todas as coisas. Mas essa sensação de que eu tenho que fazer porque me obrigaram, porque o pastor falou, porque essa chata toda vez que sobe aí cobra-se de nós, como se fosse uma cobrança, não é. Eu tenho muito temor em instruir a palavra, porque é ela que vai transformar a vida de vocês, não é o meu achismo. É só a palavra dele. E não é só sobre o período que vocês estão aqui, é onde vocês estiverem. Eu quero que vocês levem para a vida. Eu quero ser responsável por ter dito a verdade para vocês sobre a questão financeira, sobre essa realidade da mordomia cristã, para que vocês não sejam levados ao engano que uma oração, uma campanha, um propósito vai fazer vocês mudarem e viverem a plenitude do Senhor na questão financeira. Não vai. É só o princípio negociável da palavra e a boa administração. O temor ao Senhor que habita no seu coração e sabe tudo que a gente tem feito e como temos feito. Isso é um lugar seguro para a gente estar. Então, o bom administrador ali, nessa questão de prestar contas, ele nos deixou um péssimo exemplo. O mundo pode ser dos espertos, mas a eternidade é dos salvos. É dos santos que são separados, fazem as coisas na contramão do mundo mesmo. Está em crise o Brasil, estão pedindo para fazer as coisas de uma forma segura, não isso, não aquilo. Uma pessoa em Deus, na pandemia, prosperou, agora vai prosperar também. Em Deus as coisas são ao contrário. Nós vamos na contramão desse mundo desde que Jesus veio. Desde que o mundo é mundo. Então as coisas que falam lá fora não servem para nós. Nós estamos em Cristo, nós temos outra realidade. Pelo menos para aqueles que o buscam. Para aqueles que o amam. E por último é a qualificação. A gente sabe que o mordomo,
O que basta para ele é a experiência de vida. Ele realmente... Por quê? Porque o Senhor prioriza o relacionamento mais do que qualquer qualificação. Às vezes você pode se achar bom para fazer alguma coisa só quando você for preparado para isso. Quando você tiver um curso, quando você fizer uma teologia, ou se eu estou boa para certas coisas, não. O que o Senhor considera bom para estar exercendo algo para Ele, seja acolhendo as pessoas, seja na salinha das crianças, seja aqui ministrando alguma coisa, é a tua experiência com Ele. É o teu relacionamento com Ele. É isso que importa, é isso que Ele quer de nós. Sabe, porque disso vai vir todas as coisas, as demais coisas. Ele vai te capacitar para aquilo. Ele vai te desenvolver de uma forma a qual você não vai se reconhecer. Essa semana o pessoal do grupo da escola formou um grupo lá no Instagram e me botaram lá. E uma das primeiras coisas que eu ouvi foi isso: Elida, eu não acredito que tu virou pastora. Eu falei, eu também não. Porque se me perguntasse na época da escola, eu ia falar que tu estava ficando louco. Porque não que eu era uma pessoa virada, mas é que eu nunca imaginei. Eu falava mal de crente, eu não era cristã, né? Então, olha tudo que o Senhor fez na minha vida. Olha a caminhada que eu tenho até aqui. E olha a transformação que Deus fez em mim. E continua fazendo, porque eu tenho muito que ser trabalhado ainda. Então, as coisas em Deus, Ele te capacita, mas o que vai te fazer viver aquilo que eu tenho certeza que o coração de cada um aqui anseia, é o relacionamento. É em casa. A palavra vai se tornar para você leve e fácil de digerir quando você ouvir aqui, por mais dura que seja, quanto mais você lê ela na sua casa. Porque você vai se acostumar com o tanto que o Senhor usa dessa espada em nós mesmos. Infelizmente, esse século usa a espada só para o outro. Só para as pessoas da nossa volta, mas não para nós. Hoje eu ouvi algo muito especial nesse mesmo contexto da falta, né? Da serpente ter trazido essa cultura de falta para nós. Ele falou o exemplo do cônjuge. Nós, quando casamos, a gente com essa cultura de falta, eu quero que meu cônjuge me supra. Eu quero que ele seja responsável por tudo aquilo que me falta e que eu quero. E ele é a mesma coisa. Mas nós não somos chamados a suprir ninguém. O ser humano não consegue suprir ninguém. Se você tem relacionamento com Deus, Ele te supre. Quando eu passei a fase do meu filho, eu perdi ele 6 meses depois, eu reencontrei o Gilvan, mas eu passei a solitude com o Senhor na minha casa sozinha. Toda falta que eu tinha naquele momento, eu supri no Senhor. Então, quando o Gilvan veio, ele veio para agregar na minha vida, e ele agrega na minha vida até hoje. Isso torna a nossa relação mais leve, apesar das nossas diferenças. Porque se eu realmente trouxesse a falta do meu filho para cima dele, eu teria sufocado ele já há muito tempo. Talvez nós não teríamos nem completado os 3 anos que nós vamos completar agora esse mês. Porque nenhum ser humano é capaz de suprir o outro. É só o Senhor. Então, o mordomo, esse exemplo que Jesus nos deixou é para tornar os nossos dias mais leves, a nossa convivência mais leve, a nossa vida em Cristo centrada nele, sem distrações, sem essas coisas que esse mundo tem tentado agregar na nossa vida que hoje, influenciado na nossa vida que hoje. Nós temos um manual de vida, ele ainda é o mesmo, ele não mudou. Ainda negue-se, ainda tome a sua cruz. Ainda existe um modelo que é Cristo, não é o meu e do pastor. E a gente não faz isso aqui, nós não queremos ninguém engessado. Modelo Hélida, modelo Gilvan ou pastor Tiago. Nós queremos todos com o modelo de Cristo, cada um da sua forma. Mas para isso nós precisamos falar da palavra, como ela realmente é. Agora, um bom administrador, ele vai focar nas suas boas formações, no seu estudo, na sua capacitação. E diante de tudo que a gente passou em Jesus até aqui, ou mesmo antes de Cristo, porque olha tudo que me fizeram, porque eu olho o tanto que eu já estudei, olha o tanto que eu me preparei, olha tudo que eu vivi até aqui, eu mereço mais, Deus deveria ter me dado mais. Às vezes não é assim que a gente pensa? Eu já deveria estar, Deus, como se Deus nos devesse algo, mas Deus não nos deve nada. Essa cultura, essa sensação de falta em nosso coração, vem lá do Éden já.
Reflete sobre tudo que você vive, sobre tudo que Deus te confiou até aqui. Você tem muito mais do que você pede ou pensa. Você tem muito mais do que nós merecíamos, inclusive, pelo tanto que temos nos doado por Ele, no nosso relacionamento em casa, na casa dEle, nas coisas dEle. Nós temos muito mais do que merecemos. Mas Ele quer nos dar ainda mais quando a gente abrir mão de ser esse administrador que sabe o que faz, que sabe o que quer para si, que sabe a forma de fazer as coisas, e a gente realmente vá para esse lugar. Não, o meu Senhor sabe. Eu vou buscar no meu relacionamento com Deus o que é melhor para mim. Eu acho que eu já vivi algumas coisas a ponto de decidir, mas eu prefiro perguntar para o Senhor. Eu prefiro perguntar para Ele, eu prefiro ver dEle. Como tem ali no verso 11 e 12, né, que eu até já comentei com vocês. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhe confiaria o que é seu, o que é de vocês? Então, quando a gente administra da nossa forma, é como se a gente mostrasse isso para o Senhor. Eu sei melhor cuidar das coisas do que você, só que tudo que está na nossa mão é dele, não é nosso. E se nós não estamos administrando conforme a palavra, conforme Ele tem para nós, na nossa medida, a gente não está fazendo da forma correta. E como que Ele vai liberar efetivamente o que Ele tem sobre cada um aqui? É só um chamado ao vem a mim, venham para o Senhor, busquem na palavra a sua medida, aquilo que Ele tem para nós. A mordomia, a segurança de ser cuidado pelo Pai é muito melhor do que qualquer independência. E o último versículo que fala, né, ninguém pode servir aos dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro, porque efetivamente eu falar sobre, como eu disse, né, na última vez que eu ministrei a oferta, a gente falar, eu te adoro, eu vivo para ti, mas não cultuar o Senhor com as nossas ofertas, a gente está honrando com os lábios e o coração está longe dele, porque a oferta faz parte do culto a Deus. Existe, não sei, não lembro se é em Salmo ou em Provérbios, tragam as suas ofertas e entrem nos meus átrios, ou seja, antes de entrar, essa é a nossa forma de adoração. Porque ele precisa do dinheiro? Não. É porque todo culto a gente mostra onde está o nosso coração. Todo culto a gente destrona uma mão das nossas vidas. Todo culto ele quer saber onde está o teu coração. Não é o valor, é o coração. Então é isso que o Senhor tem para nós, sabe? Diante de tudo que a gente tem vivido, de um mundo tão materialista, tão individual, onde realmente cada um quer viver por si, à custa, mesmo que seja de um mal-estar do outro, que nós possamos olhar para o Senhor. Porque o Senhor nos deixou um modelo de renúncia, um modelo de amor, um modelo de cuidado. E dessa forma é muito mais leve nós convivermos, nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. E a gente sabe que 2025 realmente é um ano grandioso para cada um aqui. Amém? Vamos ficar de pé? Pode apagar, mano, as luzes. Sei que a gente já fala muito sobre isso, né? E às vezes até fica assim, mas a gente já escutou tanto sobre essa questão de relacionamento. Mas a independência já é o primeiro mal que ocorreu, né? Lúcifer quis ser igual a Deus. Ele quis estar nesse lugar de eu sei, eu posso, eu consigo, eu faço. E isso, bem ou mal, nos acompanha lá no nosso fundo, né? Se a gente não vigia, a gente é dominado de uma forma muito sutil por ele. Então, quando a gente ainda veio essa questão da falta que a serpente trouxe, que sempre nos falta algo e Deus sempre nos deve algo, e a gente vive essa vida de insatisfação, achando que o descontentamento e a murmuração não é um pecado, mas ela é, porque tudo que você tem o Senhor te deu com tanto amor. Ele te confiou a sua medida, mas foi em amor. E não é desejo dele que você esteja só que você viva até o final da sua vida nessa medida. Ele tem coisas maiores, mas ele não vai contra a sua palavra. Então o tempo todo ele está querendo te colocar sobre mais. Ele quer fazer algo maior.
mas Ele espera que você corresponda à sua própria palavra, que você se alinhe verdadeiramente de forma inegociável, e mesmo quando você falha, você seja verdadeiro. Você fale, você converse, você se abra como um filho. Então o chamado de Deus para nós nessa noite é abrir mão dessa autonomia que nós temos como administradores. É abrir mão dessa independência que nós podemos ter porque temos o livre-arbítrio. Ele não escolhe filhos, só que Ele sabe o teu amanhã. Ele sabe se você vai prosseguir nele até o final ou se você vai parar no caminho. Mas o chamado dele é para perseverança. Por isso que eu coloquei aquele versículo no grupo. Aqueles que perseverarem comigo na minha provação governarão. Ele nos prometeu que nós governaríamos, mas é no reino dele, não é aqui. Aqui nós iríamos contra esse mundo. Aqui nós nos doaríamos um pelos outros. Nós seríamos servos de todos. Mas nele, no reino dele, nós vamos governar aqueles que aceitarem perseverar nas suas provações. Aqueles que aceitarem viver a mordomia sobre tudo que está nos confiado até o final. Então, se você puder, eu gostaria que todos nós viéssemos à frente. Não é uma coisa única, é como família Five mesmo. Eu gostaria que o Senhor colocou no meu coração foi que nós, como família, declarássemos isso para o Senhor. Nós queremos, Senhor, declarar a Ti que nós queremos depender de Ti. Nós não queremos a independência, nós queremos a dependência de Ti, Senhor. Nós queremos verdadeiramente que o Senhor faça em nós e através de nós. Nós queremos ser mordomos, Deus, de tudo aquilo que Tu coloca no nosso coração. Mas nos dê sabedoria, Senhor, nos trata, nos ensina, nos molda. A cada um a nossa medida, Senhor, fala o nosso coração com clareza. Mas nós queremos corresponder a Ti, Pai. Como família, Senhor, como Five, nós queremos corresponder a Ti, Senhor. Nós Te amamos, Pai. Ah, Paizinho, em nome de Jesus, ministra os nossos corações, Senhor. É só Tu, Espírito Santo, que pode testificar, que pode falar, que pode trazer a nós aquilo que a gente precisa. Só Tu, Senhor, tem como testificar ao nosso coração as áreas, como Tu fez comigo, as áreas da nossa vida que estamos administrando da nossa forma, para que Tu venha com a Tua palavra e com o Teu bálsamo e possa alinhar conforme a Tua vontade, Senhor. Nos mostra, Pai. Fala ao nosso coração. Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui, Senhor. Tu tens liberdade aqui, Senhor, para falar para nós aquilo que precisamos. Tu tens liberdade para trazer, Senhor, à luz tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Nós queremos receber de Ti, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Tu tens liberdade aqui, em nome de Jesus.